Vamos lá, então, fazer essa daqui, essa loucura. Essa questão parece que é fácil, aí depois é difícil, e aí no final ela é difícil mesmo. Então, bora. Circunferência de raio um mostrada na figura toca a curva y igual a módulo de 2x. Duas vezes. Então toca nos dois lados, né? Tem uma figura, então não precisa nem ficar. Eu quero pensar na figura, não precisa pensar. Já tem a figura pronta. Determine a área da região que se encontra entre as duas curvas, né? Então ele está considerando uma curva, né? A, a função módulo de 2x e a outra curva é a circunferência. Eu vou tomar a liberdade de fazer a minha própria figura, porque aí eu posso rabiscá-la, né? O que eu posso fazer aqui? Primeiro eu posso fazer isso aqui, né? Ó, posso modelo de página, eu posso rapaz, isso aqui é bom demais, viu? Isso aqui me ajuda. Vou até fazer assim. Aí eu posso criar um eixo, né? Cadê o meu negócio aqui, ó? Isso aqui é bom demais pra fazer as coisas. Isso aqui vai me ajudar, hein? Isso aqui vai me ajudar. E aí eu vou fazer assim. Fiz. Aí eu não preciso mais desse pincel, vou fazer assim, né? Y. Y. Aqui é X, né? Eu vou desenhar só o lado direito da figura. Porque tudo que eu for fazer do lado direito, eu replico do lado esquerdo, né? Então ele pediu para eu calcular a área. Posso calcular a área só do lado direito e no final multiplicar por 2. Beleza? Então vou desenhar aqui só metade, né? Essa figura é claramente assimétrica, né? Esse problema. Então vou fazer aqui um y igual a 2x. Posso contar aqui 2, 3, 4, 5. Aí teria que ter 10, né? Então deixa eu fazer menos. Pode ser tipo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria mais ou menos assim, né? Ó. Tá feia essa linha, né, Lídio? Por que tu não usa aquele negócio lá? Negócio lá, ó. Toma. Olha, macho. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Mais ou menos aqui, né? Ô, macho, ficou bonito, viu? Ficou bonito demais. E aí a circunferência. Será que tem na ferramenta aqui um círculo? Posso fazer mais ou menos assim, né? O círculo, ó. Assim, ó. Puta que merda, ficou lindo. Putz, grilo, ficou bom demais, irmão. Ficou bom. Cara, será que... Bom, vai ficar assim, tá? E aí... Pô, ficou legal, gostei. O que eu posso fazer daqui? Posso pintar a área. Porque fica bonito, né? Quando eu pinto. Ó. Assim, pintando assim, fica bom. Desfazer aqui, vou pintar essa áreazinha aqui, ó. Putz, aqui tá... Deixa eu pintar melhor. Não! Peraí. Eu apaguei. Apaguei o círculo, apaguei tudo. Caraca, eu apaguei o meu círculo. Vou ter que fazer outro. Como é que eu apago essa pintura aqui? Então, peraí, vou fazer o círculo. Esse círculo não pode ser frágil assim, não. Esse meu círculo não pode ser frágil assim, não, porque... Vou fazer ele aqui mais em cima. Tipo assim. Pô, não ficou legal, não. Assim. Pô, não ficou legal, não. Tem que ser tangente, viu, filho? Cruzando assim, será que ele entende? Caraca, ficou perfeito. Melhor que do outro. Então vou tomar muito cuidado aqui agora. Pra... Será que eu pinto aqui com essa cor? Posso pintar aqui com esse pincel aqui? O lápis de cor? Puta que merda, fica muito bom assim, cara. Putz, ficou lindo. Ó, uma área que eu quero, olha. Professor, essa roxa é... Tu acredita? Pô, eu tô me sentindo aqui na sexta série pintando as coisas. Pinta mais aqui. Puta, ficou massa demais. Aí, ó. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Desliga aqui o negócio do círculo. Circunferência de raio um, tá? Então a circunferência ela é de raio um, ela é uma circunferência do tipo y menos y do centro ao quadrado. Aliás, não vou nem escrever assim não, né? Vou escrever primeiro o formato geral da circunferência. A equação da circunferência, a equação da circunferência é x menos o x do ponto. Ponto é do centro, né?
Então, vou botar x do centro, para ficar mais didático. Ao quadrado, mais y menos y do centro, ao quadrado. Isso aqui é igual ao raio, ao quadrado. Professor, mas ele já disse que o raio é 1, então já vou botar que é 1. Igual a 1 ao quadrado, que fica 1. E aí eu não sei quanto é que é o centro, né? Não sei onde é que ela se centra, onde é que essa circunferência está localizada. Beleza. Mas a circunferência de raio 1, bom, se essa figura é simétrica, o x do centro dela tem que estar passando bem no meio, né? Do eixo y. Então já sei que o x do centro é 0, né? O x do centro é 0. A figura, o círculo, ele não está nem para a direita, nem para a esquerda, né? Ele está bem no meio. Então já posso melhorar isso daqui, né? Já pode ficar como essa circunferência aqui, ou melhor, essa equação. Fica x ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a 1. Vamos deixar assim por enquanto, tá? E aí o que eu posso fazer? Eu quero marcar esse ponto aqui, ó. Vou marcar vermelho. Quero marcar esse ponto aqui. É o ponto que eu vou chamar de P, por exemplo. Ponto P. Esse XP, YP. Certo. Aí preciso encontrar esse ponto P. Como é que eu faço para encontrar esse ponto P? Vamos ver aqui se a gente consegue. Mudei a cor para vermelho. O que eu posso fazer assim como primeiro passo? Cara, essa circunferência está tangenciando essa curva, né? Certo. Certo. Eu já sei que essa curva ela tem um certo coeficiente linear, né? Que é essa inclinação. Quanto é que vale o coeficiente angular dessa curva, né? Dessa reta, melhor dizendo. Pô, essa reta não é a reta y igual a 2x? Na verdade, tem a reta y igual a 2x e a reta y igual a menos 2x, né? Que seria essa daqui. Só que eu não estou nem trabalhando com ela, então não preciso escrevê-la. Eu estou olhando só para o ramo direito, só para o ramo positivo. Então é a reta y igual a 2x. O coeficiente angular dessa reta é muito simples, é só olhar para o termo que acompanha o x, tá? Que é 2, né? Então o coeficiente angular dessa reta aqui, o coeficiente angular dessa reta R, posso dizer que essa é a reta R, né? Vale 2. Professor, mas eu gostaria de fazer derivando. Ah, você quer fazer derivando. Então a função f de x igual a 2x. Aí quando você deriva, você encontra 2. E aí você sabe que a derivada é o coeficiente angular. É o conjunto de todos os coeficientes angulares, né? Daquela curva. No caso, como a curva é uma reta, os coeficientes angulares são sempre 2, né? Tranquilo. Beleza, então achei o coeficiente angular dessa reta. Mas veja, a circunferência, ela também pode ser vista como uma função. Como assim, professor? Ó, eu peguei lá a equação que eu tinha escrito lá em cima, ó, x ao quadrado mais y menos y do ponto ao quadrado igual a 1, certo? Vou tentar isolar o y para deixar o y em função de várias coisas para ver o que a gente obtém. Então vai ficar assim, ó, y menos yp ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado. Se eu tiro aqui a raiz de ambos os lados, eu fico com algo do tipo y menos yp é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Aí aqui é o que a gente coloca como módulo ou como mais ou menos, né? O que a gente costuma fazer para ficar mais simples. E aí, isolando o y, eu fico com y do ponto mais ou menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Essa equação aqui, ela representa a circunferência que está desenhada, tá? Só que aí o que ocorre? Do jeito que a circunferência está desenhada, ela não é uma função, né? Por que ela não é uma função? Porque as circunferências em gerais não são funções, né? Então a gente tem que transformá-la numa função. Mas eu não respondi. Por que ela não é uma função? Ela não é uma função porque, por exemplo, se eu passar... se eu imaginar aqui um determinado x, por exemplo, um x aqui, sei lá, menos 1. O ponto menos 1 ao ponto menos 1 estão associados dois valores, esse e esse lá em cima. Isso aí vai contra o conceito de função, né? Uma operação, melhor dizendo, uma transformação para ser uma função, ela precisa que a cada x esteja associado apenas um número y. E aí a circunferência ela tem essa característica de para cada x ter pelo menos 2, né?
Pelo menos 2 não. No máximo 2. Quase sempre ela tem 2. Só menos, não nas pontas, né? Nas pontas ela tem só um. Só um valor associado. Mas pensando mais simplificado, como é que eu posso resolver esse problema? Eu visualizo a circunferência como apenas metade dela. Pode ser apenas a metade de baixo ou apenas a metade de cima. E aí o que que ocorre? Se você olhar aqui para a parte de cima da circunferência, que é essa daqui, ó, que eu estou rabiscando, ó, tá vendo? Essa parte de cima aqui é a parte y igual a yp mais o radical, certo? Que é a parte superior, a parte que é maior, né? A parte que é mais positiva, que está mais alta, que tem o y mais alto, né? E se eu fizer a mesma coisa aqui para baixo, ó, esse arco aqui de baixo é exatamente a metade inferior da circunferência, né? Y igual a yp menos o radical, que é esse aqui que a gente encontrou. Esse retângulo aqui ficou feio. Então, com qual dos dois eu vou trabalhar? Vou trabalhar com o de baixo, porque é exatamente na parte de baixo da circunferência em que ocorre a tangência entre a reta e a circunferência. Então, eu vou tomar como assim, professor? Você tome y igual a yp menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Quando eu tomei isso daí, eu peguei simplesmente essa parte aqui, ó, em azul, certo? Que é o arco de baixo da circunferência. E aí agora eu tenho uma função. Se eu tenho uma função, eu posso derivar essa função. Mas, professor, por que o senhor quer fazer isso? Veja. Então veja. Então veja, meu filho. Veja, tá vendo? Se eu chamar essa função aqui, ó, que agora é função, né? De g de x, por exemplo. Eu gosto de chamar como letras de função para ficar mais bonitinho, tá? Mas do jeito que está escrita, y igual a yp, isso também já é função, tá? Então fica g de x é igual a yp menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Certo? Se eu derivar isso daqui, o que eu vou obter? Eu vou obter, bom, yp na verdade é um valor, um número, né? Então essa derivada aqui vai dar 0, menos a derivada da raiz quadrada de alguma coisa vai ficar como 1 sobre... Ou melhor, vamos fazer por partes, né? Para ficar mais didático. Isso aqui é yp, então ainda não estou derivando, né? Paga aqui, menino, paga. G de x é igual a yp menos 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio. Aí agora, para ficar mais fácil, mais clara a derivação, aqui vai dar 0, né? Porque é um valor constante. E aí se eu derivar isso daqui, vai ficar menos 1 meio vezes tudo que está no parêntese elevado a 1 meio menos 1, né? Que vai dar menos 1 meio. Vezes a derivada do que está dentro do parênteses, que é exatamente menos 2x. Então o g' de x, ele vai ficar 0 menos alguma coisa, vai dar menos. Só que esse menos com esse aqui, multiplicando, né, fica positivo. E esse 2 simplifica com esse 2. Então isso daqui fica simplesmente x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Tranquilo? E isso representa os coeficientes angulares, né, das retas que são tangentes a esse arco aqui destacado em azul, em todos os pontos. Só que eu sei que lá no ponto P, que é esse ponto aqui que a gente quer, esse coeficiente tem que valer 2. Beleza? Então, eu sei que existe um ponto x, existe um valor x, que faz com que esse coeficiente angular seja 2. Qual é esse valor x? É simplesmente igualar isso aqui a 2. Certo? E aí a gente vai encontrar qual é o x que faz com que isso seja 2. Certo? Então essa derivada pode assumir vários valores, né? E a gente quer saber um específico. Deixa eu continuar por aqui mesmo. Fazendo
g de x igual, melhor, g' de x sendo igual a 2, eu fico que 2 é igual a x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí, na verdade, tá, aqui eu me confundi, tá? Aqui, na verdade, não é yp não, né? Aqui não é yp não. É y do centro, né? YC. 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 Porque isso aqui é a equação da circunferência. Certo? E esse ponto aqui que a gente quer descobrir, né? Esse é um XP. É nesse ponto P aqui que a gente tem a derivada igual a 2. Então, como é que eu faço para resolver isso daqui? Posso levar todo mundo ao quadrado. Fazendo isso, a gente vai ficar com 4. Isso vai ser igual a x ao quadrado sobre 1 menos xp ao quadrado, né? Posso botar isso aqui como um módulo, tá? Só que, na verdade, 1 menos x ao quadrado, como ele já está dentro do radical, ele tem que necessariamente ser positivo, tá bom? Então, não preciso colocar o módulo. Desculpe. Então, fazendo essa resolução aqui, eu vou ficar com 4 menos 4xp ao quadrado. Isso aqui é igual a xp ao quadrado. E aí, vai ficar como? 4 é igual a 5xp ao quadrado. Então, o xp, ele é a raiz quadrada de 4/5, né? Mais ou menos. Raiz quadrada, mais ou menos, a raiz quadrada de 4/5. Beleza? Sendo que isso daqui é a mesma coisa que mais ou menos 2 sobre raiz de 5. Que também pode ser visto como... Só organizar aqui. XP é igual a 2 raiz de 5 sobre 5. Mais ou menos, se você racionalizar, né? Tranquilo? Então vamos embora, né? Que eu tenho que já pegar minha filha. Bora? Bora terminar? Então achei o x do ponto P. Aí eu vejo aqui o seguinte, ó. Eu vejo aqui o seguinte. Se esse é o x do ponto P, então... Olha aqui. Já sei essa distância aqui, né, ó. Já sei essa distância aqui. Que é 2 sobre raiz de 5, é isso mesmo? 2 sobre raiz de 5. Então isso aqui, ó, é x do ponto P, que é igual a 2 sobre raiz de 5. Tranquilo? Então eu sei quanto é que vale esse pedaço aqui, né, ó. Eu sei quanto é que vale esse pedaço aqui. Que vale quanto? Essa distância vale 2 sobre raiz de 5, né? É só você comparar assim. Que é exatamente a distância do eixo Y para o ponto P, né? Ela é a mesma lá embaixo, começa a mesma lá em cima. Só que aqui já te dá uma ideia de... A circunferência tem um centro mais ou menos aqui, né? Já te dá uma ideia de fazer isso aqui, ó. Ixi, eu tô ligado, macho. Isso aqui é um triângulo retângulo, né, ó. De raio 1, porque a circunferência, ele disse que tem o raio 1. E esse pedaço aqui vale 2 sobre raiz de 5. Tranquilo? E aí eu consegui encontrar esse pedaço aqui. Vou chamar de K. Certo? Chamando esse pedaço de K, eu encontro... tá. Eu acho que eu esqueci de calcular isso daqui, né? Ó. Como é que eu calculo isso daqui? Para eu calcular o y do ponto, que é essa distância aqui que eu acabei de marcar, y do ponto, basta que eu aplique o valor de x do ponto à equação ou da reta ou da circunferência. Vou fazer com a reta, porque é mais fácil, né? Basta que eu multiplique por 2. Se o x do ponto é mais ou menos 2 raiz de 5 sobre 5, aí na verdade assim, ali está mais ou menos 2 sobre raiz de 5. Por quê? Porque o outro ponto, menos 2 sobre raiz de 5, ele estaria aqui do lado esquerdo, né? Só que eu não estou desenhando dos dois lados.
Tô desenhando só do lado direito, porque no final eu sei que vai ter simetria. E aí eu vou multiplicar a área que eu vou encontrar por 2. Então eu vou considerar aqui apenas o valor positivo. Então o x do ponto, somente 2 sobre raiz de 5. Ou 2 raiz de 5 sobre 5, como você preferir. Se o x do ponto vale 2 sobre raiz de 5, o y do ponto é simplesmente 2 vezes o x do ponto. Por quê? Porque o ponto P, que é o ponto que eu estou buscando agora encontrar, estou buscando encontrar a sua ordenada, né, o y, ele está em cima da reta y igual a 2x. Tranquilo? E aí, fazendo essa continha, eu encontro que o y do ponto é 4 sobre raiz de 5. E aí aqui, ó, eu sei que o y do ponto, que é essa distância aqui vertical do eixo x até o ponto P, é 4 sobre raiz de 5. E aí, se eu tiver essa distância, ou melhor, eu já tenho essa distância, mas se eu encontro o valor de k, aí eu encontro exatamente o que eu preciso, que é o centro da circunferência, né? Então, veja, aqui já estou no ponto 2, Ponto 2. Para encontrar o ponto 3, basta que eu resolva aqui esse triângulo retângulo aqui, cujo cateto vale k, a hipotenusa vale 1, e esse pedaço aqui vale 2 sobre raiz de 5. E aí eu sei que 1 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 2 sobre raiz de 5 ao quadrado. Tranquilo? E aí eu vou ter que 1 é igual a k ao quadrado mais 4 quintos. Então é porque k ao quadrado é 1 quinto, né? K ao quadrado é 1 quinto. Então o meu k, como ele é uma distância, ele tem que ser o positivo, a raiz quadrada positiva de 1 quinto, que é 1 sobre raiz de 5, né? Seria mais ou menos, mas eu estou buscando uma distância, né? Então tem que ser positivo. Então eu encontrei o valor de k, esse pedacinho aqui. Então, se esse pedacinho aqui é 1 sobre raiz de 5, e o tudão aqui, né, o maiorzão, é 4 sobre raiz de 5, então tudo é 5 sobre raiz de 5. Basta somar, né? Ou seja, portanto, o y do centro, né, é k mais o y do ponto. Ou seja, é 1 sobre raiz de 5 mais 4 sobre raiz de 5. Então, o y do centro é 5 sobre raiz de 5. Aqui, se você racionalizar, fica bonito, né? Fica só raiz de 5. Multiplicando por raiz de 5 em cima e embaixo. Beleza. Então, o que seria o ponto 4? O ponto 4 seria, já que eu tenho a equação da circunferência, né? Ou melhor, a equação do ramo de baixo da circunferência, e eu tenho a equação da reta, eu consigo calcular a área. Aí sim, vou utilizar um conceito de... Na verdade, eu já tinha utilizado o conceito de cálculo, que era no momento de que eu fiz a derivada, né? Mas eu não precisava exatamente, ou precisava. Precisava porque eu calculei a derivada da função g de x, né? Tranquilo. Bom, mas vamos lá. Então, a área que eu quero... Como é que eu calculo a área que eu quero? Concorda que a área que eu quero é a área entre o ramo azul, né? Que é a equação da circunferência. E é a área entre o ramo azul e a reta y igual a 2x. Então, para eu fazer isso, eu calculo a integral de 0, né? Que é daqui, da origem, até o ponto P, melhor, até o x do ponto P, né? Eu calculo a integral de 0 até P da circunferência, ou melhor, da metade de baixo da circunferência. Cadê a equação? A equação é essa aqui, né? Ó, olha aqui a equação. Copiei, colei. Acho que vou ter que apagar umas coisinhas, né? Ó. Preguiçoso. Ó. É isso daqui. Dx. Se eu calcular essa área, eu estou encontrando essa área toda, né?
a área da parte azul até o eixo X. Só que aí se eu descontar a integral de 0 até o ponto P, né? De x do ponto P. Da reta y igual a 2x, eu vou descontar esse triângulo aqui, né? Eu posso também simplesmente descontar a área de um triângulo. Não preciso calcular necessariamente a integral, né? Abaixo de uma curva que é uma reta, porque essa área é trivial. É uma área de um triângulo. Então basta que eu calcule a integral disso daqui menos a área do triângulo. Ah, eu queria fazer com integral. Pode fazer, vai dar no mesmo, tá? Então essa área vai ser a integral de 0 até o x do ponto P. Quem é o x do ponto P? 2 sobre raiz de 5. 2 sobre raiz de 5 de yc, que é raiz de 5, menos a raiz de 1 menos x ao quadrado. Dx menos... Quem é a área desse triângulo? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou até anotar aqui a área do triângulo. A área do triângulo é base vezes a altura sobre 2. Como é que é essa base? Essa base é o x do ponto P, né? Que é 2 sobre raiz de 5. Vezes a altura. A altura é 4 sobre raiz de 5. Dividido por 2, vezes 1 meio. Ou seja, a área desse triângulo é... Esse 2 simplifica com esse. 4 é raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então fica 4/5, né? Unidades de área. Então isso aqui é 4/5. Então meu problema se resumiu a encontrar... a simplesmente encontrar essa integral, né? E aí como é que eu vou calcular essa integral? Para eu calcular a integral da primeira parte, né? Eu vou sumir com os limites de integração aqui, porque aqui ficou feio, né? 2 sobre raiz de 5. Para me dar menos trabalho, eu vou integrar simplesmente raiz de 5 dx menos a integral de 1 menos x ao quadrado dx menos 4/5. Essa integral aqui, a primeira é bem simples, né? Vai ficar simplesmente raiz de 5 multiplicado por x, sendo integrado de 0 até 2 sobre raiz de 5, menos... Aqui essa integral é um pouquinho mais complicada. Vamos fazer já já. 1 menos x ao quadrado dx, tá? E aqui menos 4/5. Então já fazendo aqui, calculando esse valor aqui, isso aqui vai ficar raiz de 5. Fica 2 sobre raiz de 5 menos 0. Vai ficar simplesmente isso. Menos essa integral aqui. Raiz de 1 menos x ao quadrado dx menos 4/5. Então, essa área vai ser 2 menos 4/5. 2 menos esses 4/5 vai ficar 10, 6/5, né? 6/5 menos essa integral que eu vou resolver em breve. Tranquilo? Então, o nosso último passo, vou chamar aqui de passo 5, vai ser simplesmente calcular a integral de 1 menos x ao quadrado dentro da raiz dx. E aí o que eu posso fazer? Vou fazer uma substituição trigonométrica, né? Meu x eu posso chamar de seno de θ. E aí o que seria o meu dx? Derivado do seno, cosseno de θ, dθ. Beleza? E aí o que eu tenho? Eu tenho 1 menos x ao quadrado. 1 menos x ao quadrado vai ser 1 menos seno ao quadrado, que é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de θ. Então, fazendo essa substituição aqui, vai ficar uma integral bem mais deliciosa de resolver. Porque isso aí vai me dar 1 menos x ao quadrado dentro da raiz, fica simplesmente cosseno de θ, né? O meu dx, ele é cosseno de θ dθ. E é isso.
Vou resolver simplesmente a integral de cosseno ao quadrado de θ de θ. Tranquilo? E aí, para eu fazer isso, eu vou fazer aqui destacar de outra cor. Vou escolher uma cor bonita. Pode ser verdinho aqui, ó, verdinho. Eu tenho que me lembrar do seguinte fato. Cosseno de 2θ, ele é cosseno de A mais B, né? É cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A seno de B. E aí, se eu chamar A e B de um mesmo arco, fazendo, por exemplo, A e B sendo iguais a θ, eu tenho o que a gente chama de o arco duplo, né? Cosseno do arco duplo. Cosseno de 2θ vai ficar simplesmente cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E a gente utiliza essa substituição trigonométrica aqui, né? Essa identidade, para poder resolver integrais que apareçam com potências pares de seno e cosseno. No caso aqui a gente tem um cosseno ao quadrado. Então o que a gente vai fazer? A gente mantém o cosseno ao quadrado. Em vez de seno ao quadrado, a gente escreve 1 menos cosseno ao quadrado, né? Que foi uma substituição. É uma substituição dentro da substituição, né? Utilizando as identidades trigonométricas. E aí eu vou ter que cosseno de 2θ é igual a menos 1 mais cosseno ao quadrado. Fica 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E aí, como eu quero substituir o cosseno ao quadrado de θ, eu vou substituir cosseno ao quadrado de θ como cosseno de 2θ mais 1 sobre 2. Não é assim? Então aqui para eu resolver essa integral, deixa eu fazer o retângulo aqui para ser bonito, né? Ó, olha aí, toma, ai meu Deus. Aí aqui, ó, vamos voltar pro preto, que é a cor padrão. Então essa integral aqui, resolver a integral de cosseno ao quadrado de θ é a mesma coisa de resolver a integral de cosseno de 2θ mais 1 sobre 2 dθ em todo mundo, né? Ou seja, boto 1 meio para fora. Eu vou resolver a integral de cosseno de 2θ, que é trivial, mais a integral de 1. Esse 1 meio está multiplicando todo mundo, né? 1 dθ, que também é trivial. A integral de cosseno de 2θ, se você tem dificuldade, você pode fazer a substituição simples, né? Chamar 2θ de u, né? E aí você vai simplesmente encontrar que tem que ter um fator sobre 2 a mais. Isso aqui você vai ficar com 1 meio. A derivada do seno é cosseno, né? Então a integral do cosseno é seno. Então fica seno de 2θ sobre 2, né? Se você derivar esse resultado, você já encontra cosseno de 2θ. Derivada do seno, cosseno, vezes esse 2 de dentro, que vai cortar com esse denominador, tá? Mas, aqui a integral de dθ vai ficar simplesmente como θ. Isso aqui, esse 1 meio multiplica todo mundo. Só que eu tenho que aplicar isso aqui, os valores, né, de θ indo de um certo valor até outro valor. Só que eu não tenho θ, né? Eu não tenho θ. O que eu tenho? Eu tenho x. Então o que a gente tem que fazer? Vamos fazer um triângulo que é auxiliar pra gente. Vou utilizar outra cor. Já utilizei essa. Vou utilizar aqui um laranja. Olha o meu triângulo auxiliar aqui, ó. Meu triângulo auxiliar. Se esse ângulo aqui é θ, né? A gente sabe que o seno de θ vale x. O que seria o seno de θ? Seria esse cateto oposto sobre essa hipotenusa. Então, seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Para eu ter um triângulo desse tipo, esse lado aqui, posso chamar de cateto C. E aí eu tenho que fazer um teorema de Pitágoras para encontrar quanto é que vale esse cateto C. E aí isso vai me dar exatamente raiz de 1 menos x ao quadrado. Certo? Basta você fazer o teorema de Pitágoras para encontrar o lado C, né? E muitas vezes você vai encontrar, isso aqui que está aqui, né? Vai acabar aparecendo na sua integral, invariavelmente.
E eu fiz esse triângulo auxiliar porque eu preciso encontrar quem é o seno de 2θ, né? E para eu encontrar o seno de 2θ, o que é que eu vou fazer? Seno de 2θ é igual a 2 vezes seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, quem que é o seno de 2θ? Eita, ficou feio, peraí. Seno de 2θ é igual a 2 vezes... Quem é o seno de θ? Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. É assim? Então, esse é o seno de 2θ, tá? Então, vamos voltar aqui para o pincel preto. Vou continuar as minhas... que eu já integrei, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 meio que multiplica. Em vez de seno de 2θ, eu vou escrever 2 vezes x vezes raiz de 1 menos x ao quadrado. Sobre 1 não vou colocar, mas já tinha um sobre 2, né? Do resultado da integração. É isso daqui. Mais θ. Quem é θ? Ora, se θ, ou melhor, se seno de θ é x sobre 1, então quem é θ? θ é o arco seno de x, né? Θ é o arco cujo seno é x. Se o seno de θ vale x, se o seno de θ vale x, θ é o arco cujo cosseno é x. Cujo seno é x, perdão. Certo? E isso aqui tudo indo de... Agora eu posso botar os limites de integração, né? Que eram, olhando aqui para cima, de 0 a 2 sobre raiz de 5. Ó, de 0 a 2 sobre raiz de 5. Então, vamos calcular aqui, ó. Vai ficar... Vamos fazer aqui embaixo. Fica 1 meio que multiplica. Eu vou botar o 2 sobre a raiz de 5 em todo mundo. E depois o 0 em todo mundo, ó. Primeiro o 2 sobre raiz de 5. Eu já posso começar cortando aqui, né? Esse 2 com esse 2. Fica 2 sobre raiz de 5. Vezes raiz de 1 menos 4/5. Já elevei ao quadrado. Mais o arco seno de 2 sobre raiz de 5. Isso aqui é aplicando o valor de cima. Eu faço uma chave aqui, ó, menos. E agora eu vou aplicar o 0. Veja que aqui vai ficar 0 vezes raiz de 1 menos 0. Vai ficar 0, né, aqui. E aqui fica o arco cujo seno é 0. Bom, isso aqui vai dar 0. E o arco que tem o seno 0 também é o arco 0 em radianos. Lembre-se que é em radianos, tá? Então, vou ficar simplesmente com esse valor aqui, né? Então, vou ficar com 1 meio que multiplica 2 sobre raiz de 5. Aqui fica 1 menos 4/5, fica raiz de 1/5, que fica 1 sobre raiz de 5. Mais... O que eu vou deixar assim, tá? Porque se eu quiser eu boto na calculadora para ver qual é o valor, mas não tem necessidade. Vai ficar assim. E a única coisa que eu vou fazer é multiplicar o raiz de 5 pelo raiz de 5. Posso até fazer assim, né? Vai ficar igual. Aqui fica 2 sobre 5, né? Fica 1 meio. 2/5. Mais seno a menos 1 de 2 sobre raiz de 5. Aqui terminou, né? Eu só tenho que voltar para cá para calcular a minha área, né? Lembrando que essa área aqui, vamos bolar aqui. Portanto, por fim, né? Finalmente, esse era o passo 5. Vou fazer passo 6, então. Finalmente, a área é igual a 6/5 menos essa integral, né? Essa integral aqui é 1 meio de 2/5 mais o seno a menos 1 e 2 sobre raiz de 5, certo? Se eu quiser, posso multiplicar aqui por 2, ou melhor, multiplicar por 1 meio. Eu encontro que essa área é 6/5 menos 1 meio vezes 2/5 dá
1/5. E 1/2 vezes seno a menos 1 dá 1/2 de seno a menos 1 de 2 sobre raiz de 5. E aí essa área aqui é 6/5 menos 1/5, 5/5, que é 1. Então fica 1 menos 1/2 do arcosseno de 2 raiz de 5. Essa é a resposta? Não. Por quê? Porque essa área que eu calculei é metade, né? Lembrando que a gente fez aqui, ó. Calculou só metade da área que ele me pediu. Então a resposta final é 2 vezes a área, que é 2 menos seno a menos 1 de 2 sobre raiz de 5 unidades de área. Show? Se inscreve, compartilha, curte, comenta. Mas se quiser também, se não quiser, vou fazer o quê? O dedo é seu. Valeu, abraço, tchau!